Bom, Pai do Senhor, pessoal, muito boa noite. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao Crescendo na Palavra e ao nosso estudo, a imersão da carta aos Hebreus, né? É, Hoje nós vamos ver ali os últimos capítulos os últimos versículos do capítulo 6. No nosso encontro passado, nós vimos os últimos capítulos do versículo 5 e os primeiros versículos do capítulo 6. Por quê? Porque eles tinham uma única temática, né? Nós tentamos seguir aí essa divisão de capítulos, mas como eu falei para vocês, quando os capítulos e os versículos da Bíblia foram inseridos nela, a pessoa que o fez talvez não levou em conta, ou ela, na interpretação dela, ali seria um outro capítulo e tal. Mas nós vimos que o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6 eles formam uma única unidade para falar ali sobre a apostasia, né, que era uma coisa assim, que é uma coisa muito complicada. Então, hoje nós vamos dar início. Eu confesso para vocês que enquanto eu preparava o nosso estudo de hoje, eu não tinha me dado conta antes que esse capítulo ele ia trazer tanta coisa boa para a gente. Tá? Quando eu li o restante do capítulo 6, que vai do versículo 3 ao 20, deixa eu já projetar aqui para vocês. Eu confesso para vocês que eu julguei o livro pela capa. Tá? E eu, quando eu fiz aquela leitura superficial, eu. É, esse calor muito forte aí, calor, ar-condicionado, eu estou dando um espirro, a garganta está meio irritada, eu espero não ficar gripado. Tá? Então, se vocês me verem alguma coisa eu dando espirro, é por causa disso, pessoal. Bom, voltando lá. Quando eu fiz uma leitura superficial, então, desses versículos, eu não tinha me dado conta de que esses versículos trariam tantas informações, tanta coisa importante para nós, como nós vamos ver. Conforme o estudo foi decorrendo, eu vi então que esses versículos são de uma riqueza imensa e de uma aplicação muito importante para as nossas vidas, tá? Então vamos lá. Capítulo 6, do verso 13 ao verso 20. Diz assim: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque porque as pessoas juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, vamos lá então, pessoal. Olha só, nós vamos começar ali pelo verso 13, 14 e 15, que diz assim: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente eu o abençoarei
e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, né? O autor traz aqui o Abraão, que é o pai da fé, como exemplo. Abraão, ele foi, ele é chamado de pai da fé, pessoal, porque ele realmente creu em Deus, né? E quando a gente fala que ele creu em Deus, ele não só creu na promessa de que ele seria abençoado e que os seus descendentes seriam multiplicados, como ele também creu lá no início, quando Deus o chamou, né? A gente precisa relembrar sempre, como eu tenho dito muito para vocês, que na época de Abraão não tinha Bíblia, ou quando ele ainda era Abrão, né? Não tinha Bíblia, não tinha escrito sobre quem Deus era. A Bíblia nos relata que Abraão morava no meio de um povo idólatra, ou seja, um povo politeísta, um povo que tinha muitos deuses. O Senhor se revela então para ele e fala para ele assim: ó, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus nem tinha falado para ele para onde ele teria que ir. Deus falou para ele enquanto ele caminhava depois de ter saído. E ele creu em Deus e saiu. Então, por todas estas coisas, Abraão é considerado o pai da fé, né? Olha só, Romanos 4,18. Né? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. Então, quando Deus faz a promessa a Abraão, Abraão creu e ele se torna o quê? Ele se torna o pai da fé, porque a partir dele surge o povo hebreu. Né? A partir dele vem o povo do qual viria Cristo. E quando ele creu, então, lá no início de todas as coisas, ele é chamado do quê? Do pai da fé. E o autor traz Abraão. Claro que, na época, para os destinatários primeiros da carta aos hebreus, né, como a gente viu que eram judeus convertidos ao cristianismo, Abraão é uma figura importantíssima, né? Importantíssima. Para nós, ele também é. E o que, que o autor faz? O autor usa isso, então, como um argumento, né? Para falar que Deus fez uma promessa para Abraão e Abraão creu. Por quê, pessoal? Porque fé e esperança estão interrelacionadas. Né? Vocês lembram que nós falamos de muitos pares na Bíblia, né? Graça e mandamento, fé e obediência, fé e esperança. Né? A Bíblia ela tem muitos pares assim. E quando a gente fala da espera, quem espera é porque crê. Né? Ninguém espera aquilo que não crê, a gente espera aquilo que a gente crê. A fé, ela dá à luz esperança. E a esperança, por sua vez, ela fortalece a fé. Então aqui a gente vê como que fé e esperança estão realmente interrelacionadas. Né? O autor aqui, ele exorta os seus leitores a terem certeza plena da esperança. E essa esperança, para nós hoje, ela é uma esperança eterna. Tá? A gente vai tratar disso daqui a pouco, tá bom? E por que, então, que o autor também traz Abraão, não que era considerado o pai da fé, como um exemplo de esperança, né, daquele que esperou? Porque, olha só, Abraão tinha 75 anos quando ele recebeu a promessa. Porque a gente vai ler no Gênesis, pessoal, e Gênesis tem ali alguns capítulos, fala da vida e da história de Abraão, e a gente acha que, por exemplo, a vida de Abraão está inteira ali. Não está. Então, quando a gente vê o Senhor se revelando para Abraão, falando com ele, as teofanias, né, como nós falamos ali, as manifestações de Deus diretamente com Abraão, a gente acha que aquilo acontecia assim todos os dias, todas as semanas e tal. E não foi nem assim, olha só. Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa, porque o Senhor falou 3 vezes com Abraão. Tá? O Senhor falou com ele
quando para ele sair da terra dele, o Senhor falou para ele da promessa, né, que ele seria pai de muitas nações, que Deus ia multiplicar os descendentes dele, e o Senhor falou com Abraão quando ele, para ele sacrificar o filho dele, né? E aí no Monte Moriá mesmo, quando ele foi quase às vias de fato, e aí o Senhor interrompeu porque ele foi aprovado, né? Então nós vemos que o Senhor falou com Abraão aí, num período de muitos anos, 3 vezes. E como que ele perseverou? Como que ele esperou? Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Né? E quando ele olha para Isaac, o Senhor tinha falado assim para ele assim, ó, em Isaac será chamada sua descendência. Porque quando Sara ela viu que nada acontecia, ela chegou para Abraão e falou assim, ó, toma minha concubina aqui e tem um filho com ela. E aí Abraão foi, se deitou com ela e ela deu à luz um filho de Abraão. Isso aconteceu 14, 15 anos, né? Contando o tempo de gestação ali, 14 anos antes de Isaac nascer. Tá? Quando Isaac nasceu, Ismael tinha 14 anos de idade. Então, quando Abraão tinha 75 anos, ele recebeu a promessa. Quando ele tinha 100 anos, Isaac nasceu. E aí, quando ele olha para Isaac, o Senhor falou para ele assim: ó, não é em Ismael a sua promessa, a sua promessa é em Isaac. Só que ele olha para Isaac e fala assim: Isaac precisa ter filhos, para que eu realmente veja ali a promessa do Senhor começando a se cumprir. Tá? Jacó e Esaú, netos de Abraão, nasceram quando Abraão tinha 160 anos. Então, realmente, quando os netos dele nascem, ele olha e fala assim: agora eu estou vendo realmente a minha descendência nascendo a partir do meu filho. E se nós formos contar aí, pessoal, nós temos 85 anos. E aí, depois disso, Abraão morre com 175 anos. Tá? Então, olha quanto que esse homem perseverou, olha como que esse homem esperou pela promessa do Senhor. Bom, vamos lá, vamos continuar. Ó, Abraão, ele foi provado pelo Senhor a entregar o seu filho em sacrifício, né, ao Senhor, ou ao próprio Deus. O Senhor olhou para ele e falou assim para ele assim, ó, me entrega o seu filho em sacrifício. E Abraão tinha tanta fé, se eu não me engano, é em Hebreus mesmo, que está escrito lá no capítulo 11, quando a gente fala da galeria dos heróis da fé, que Abraão cria tanto em Deus que cria que das cinzas Deus poderia ressuscitar o seu filho Isaac. A gente até brinca hoje, né? Quando a gente vê alguém com muita fé, a gente fala assim: vai ter fé lá no Moriá, né? Que foi o monte ali em que Abraão foi para sacrificar o seu filho. Não chegou a sacrificar o seu filho, porque na hora que ele ia fazer, o anjo do Senhor apareceu ali e falou para ele: Abraão, você foi provado e na sua prova você foi aprovado. E eu vi que você é fiel a mim, então não mate o menino, não toque no menino, né? Eis ali o cordeiro, né? E aí quando Abraão viu que tinha ali um animal preso ali em alguma vegetação ali, pegou aquele animal e ele sacrificou o Senhor. Então, e ele desce do Monte Moriá, ele e o seu filho Isaac. Ao ser provado em seu teste, Abraão novamente recebeu a confirmação da promessa. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo. Olha só, pessoal, essa expressão é muito importante, tá? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Gênesis 22, 15 e 18. Tá? Deus, ele não precisa jurar para garantir a integridade e a autoridade da sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Tá?
Então, quando a gente olha para esse texto, a gente olha e fala assim: por que Deus jurou? Se ele é verdade, se nele não há sombra de variação, se a palavra dele é a verdade, por que Deus precisou jurar? Quando Deus jura, ele estava se amoldando aos termos humanos, para que Abraão entendesse o caráter de Deus e a fidelidade da sua promessa. Tá? Os homens têm o costume de jurar por alguém maior do que eles, como por exemplo, não, eu juro por Deus que não foi eu que fiz. Você já viu quando as pessoas falam assim, não, não, olha, eu juro por Deus que eu não fiz isso, eu juro por Deus e tal. Então, a gente sempre jura por alguém maior. E aí eu digo para você assim, quem é maior do que Deus? Quando Deus faz o juramento ali, quem é maior do que ele para ele invocar nesse juramento? Porque aquele que é maior seria como um garantidor daquilo que nós estamos falando. Ó, eu juro por Deus. Então, assim, ó, Deus se garante que aquilo que eu estou falando é verdade. Não existe ninguém maior do que Deus. Por isso é que Deus ele faz o quê? Ele jura por si mesmo. Entendeu? Quando o autor traz Abraão como exemplo, ele nos mostra o exemplo de um homem que recebeu promessas do Senhor e viveu segundo essas promessas, perseverando até o fim, em fé e esperança. Então, olha só, quando o Senhor ele se amolda, né? Ele se quando nós estudamos a revelação de Deus o ano passado, nos nossos estudos do Crescendo na Palavra, nós vimos que o Senhor ele se amolda à nossa linguagem. Então, ele fala conosco de uma maneira que nós entendamos. Por exemplo, quando João foi arrebatado e viu a Nova Jerusalém, ele escreve em Apocalipse e diz assim, ó, ruas como de ouro. Quando João escreve assim, ó, ruas como de ouro, ele não está querendo dizer que as ruas são de ouro. Ele quis dizer assim, ó, eu vi uma rua como de ouro. O que ele viu lá, ele não, não tinha palavras humanas para descrever. O que ele achou mais próximo foi dizer que era como de ouro, tá? É o que nós chamamos de acomodação de linguagem. Por quê? Porque o Senhor precisa falar conosco de uma maneira que nós entendamos. Se Deus se revelar para nós na beleza da sua santidade, com toda a sua glória, pessoal, primeiro que a nossa carne pecadora ela não aguenta, e segundo que a gente não vai entender nada. Então, até nisso, o nosso Deus ele é cuidadoso conosco, porque ele se revela a nós de uma maneira que nós possamos entendê-lo. Quando ele jura por si mesmo, porque não há ninguém superior a ele, ele está querendo dizer assim, Abraão, você pode ter fé e você pode ter esperança de que aquilo que eu estou dizendo para você vai se cumprir. E aí o que Abraão faz então diante disso? Abraão crê. E aí quando ele crê, ele passa a moldar a vida dele todinho nas promessas do Senhor. E ele persevera até o fim em fé e esperança. Para o autor, Abraão é um personagem significativo por causa da sua fé e também por causa do papel que ele tem na história de Melquisedeque. E, pessoal, é muito importante nós olharmos para Abraão e para Melquisedeque. Tá? Eles estão ali juntos na Bíblia Sagrada, né, e é muito importante nós olharmos. Lembre-se que Melquisedeque, né, a ordem de Cristo ou a ordem do sacerdócio de Cristo é segundo Melquisedeque agora. E há um porquê, então, há um porquê do autor trazer Abraão como exemplo de fé e perseverança, depois que ele tinha falado do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque e tinha exortado o povo por causa da apostasia. Ou seja, ele fala sobre o sacerdócio de Cristo segundo Melquisedeque, aí ele fala para o povo ter fé e perseverar nas boas novas do Evangelho, ou seja, na graça do Senhor, e agora ele traz Abraão como exemplo de fé e perseverança e associa Abraão a Melquisedeque. Vai guardando aí todas essas informações, vocês vão ver só como que esse capítulo termina, tá?
A fidelidade de Deus à sua promessa a Abraão é um, final, é um sinal da sua fidelidade em relação a outra de suas promessas, relacionada ao quê? Ao sacerdócio de Melquisedeque. Vai guardando aí. Daqui a pouco isso tudo vai fazer muito sentido para você. Bom, o Senhor, então, ele no, mudamos. Agora, verso 16 e verso 17. Ó. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia põe fim a toda discussão. Né? Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com o juramento. Pessoal, propósito imutável é um propósito que não muda. Né? Deus, ele não é uma coisa outra e uma coisa hoje e outra coisa amanhã. A promessa dele não é uma hoje e outra amanhã. O propósito dele nas nossas vidas não é um hoje e outro amanhã. O propósito e as promessas do Senhor são eternas e imutáveis. Porque ele é eterno e imutável. E a palavra dele é o que? É a verdade absoluta para as nossas vidas. Então ele confirma a promessa que ele fez a Abraão com um juramento, quando ele fala: eu juro por mim mesmo. Nós temos no Antigo Testamento uma outra expressão que é usada pelos autores, ou é usada pelo próprio Deus, né? Os autores, eles registraram aquilo que Deus diz, que é quando a gente lê o Antigo Testamento e a gente vê escrito assim, ó, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Aquilo ali é como se Deus estivesse falando assim, ó, eu juro por mim mesmo. Tá? Tem ali o mesmo valor e o mesmo peso. Então, olha só, aqui você vai ver agora a promessa que o Senhor fez segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá em Salmo 110:4. O juramento de Deus não traz somente a certeza de cumprimento na promessa feita a Abraão, mas também na promessa da confirmação do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, pessoal, nós precisamos entender, então, que quando Deus jura por si mesmo, ele jura na promessa feita a Abraão e ele jura na promessa feita de que Cristo teria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quando Deus está aqui jurando, Deus está atestando, né? Ele está trazendo a sua autoridade para aquilo que ele disse. E lembrando de novo, pessoal, ele está moldando aqui, né? Ele está trazendo de uma maneira que a gente possa entender. Né? Vamos lá, no verso 17 diz assim: ó, por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com o juramento. Quem são os herdeiros da promessa? Vamos lá, colocar vocês no fogo agora. Quem são os herdeiros da promessa? Pode abrir o microfone, pode falar ou escreve aí no chat. O Giovanni escreveu aqui, nós. Exatamente. Diga, Suzana. Ah, não deu tempo de abaixar a tempo. Os que são da fé, os que Isso, creem. isso. E os que são da fé, eles são porque eles têm como Abraão como pai da fé, como exemplo. E quem são os que são da fé? Somos nós. São todos aqueles que creram, mas também somos nós, que cremos em Cristo Jesus. E o que foi que ele nos prometeu? Por que, que o autor da epístola, ou o autor da carta aos Hebreus, o que, que ele vem sempre exortando? Lembra que nós vimos na nossa aula introdutória que ele exorta a perseverar na fé? E ele diz assim, ó, não vamos negligenciar a promessa como os
os hebreus eles negligenciaram no deserto e por isso não entraram no descanso do Senhor, se referindo ali a Canaã, ou seja, há uma promessa deles entrarem na Canaã no descanso do Senhor. Hoje, a nossa Canaã, ela é o quê? Ela é espiritual, celeste. E o nosso descanso é o quê? Cristo Jesus. Então, nós que somos herdeiros da promessa, nós recebemos, ou ele nos prometeu o quê? O nosso descanso eterno em Cristo Jesus. O estarmos com Cristo Jesus. Tá? Ele jura, Deus, né? O Senhor, ele jura por si mesmo, trazendo a promessa a Abraão. Ele jura por si mesmo na promessa do sacerdócio de Cristo. Ele cumpre a promessa do sacerdócio, porque Cristo se tornou sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora, por intermédio do sacerdócio de Cristo, ele cumpre todos os dias a promessa a Abraão, salvando as pessoas e fazendo-as herdeiras da promessa, e pela fé, filhos de Abraão, filhos de Deus. Então, olha só, pessoal, como que é tudo muito bem amarrado no texto. Quando ele traz Abraão como exemplo de fé e exemplo de perseverança, ele está ali falando que Abraão creu e perseverou na promessa. E quando Deus fez a promessa, Deus jurou por si. Mas quando Deus também fez a promessa do sacerdócio, Deus jurou por si também, para que essas promessas elas tivessem ali um tom de autoridade máxima, autoridade extrema. O Senhor, então, cumpre a promessa que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele cumpre a promessa agora através do sacerdócio de Cristo, através da obra expiatória de Cristo, fazendo com que as pessoas sejam salvas e se tornem o quê? Herdeiras da promessa. Olha como está tudo amarrado. Olha como está tudo ali. E olha como tudo aponta para Cristo e o seu sacerdócio e a sua obra expiatória na cruz do Calvário. Vamos lá, vamos continuar. Agora, ó, verso 18. Ele diz assim, né? Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Certo? Duas coisas pelas quais é impossível que Deus minta. A imutável promessa e o imutável juramento. Tá? São essas duas coisas, porque Deus fez uma promessa e Deus jurou que essa promessa ela se cumpriria. Então, quando o autor fala de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, ele está falando exatamente da promessa e do juramento. Tá? Números 23, 19, a gente pode ler assim: ó, Deus é, por natureza, a personificação da verdade. Ele é a verdade. Sendo assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não fará? Ou, tendo ele falado, não o cumprirá? Então, quando a gente olha para estas coisas, nós vemos que o quê? Que as promessas que Deus faz se cumprem. As promessas que Deus fez para nós, elas se cumprirão, porque aquele que nos prometeu garante o cumprimento das promessas. O que nós temos que fazer? Nós temos que perseverar como Abraão perseverou, em fé e em esperança, esperando o cumprimento da promessa e crendo que ela se cumprirá. Por quê, pessoal? Porque o tempo do cumprimento é do Senhor, não é nosso. Ele prometeu, ele vai fazer do jeito dele, no tempo dele e como ele acha que tem que ser feito. Qual é o nosso papel?
O nosso papel é esperar em Deus e descansar nele. Vamos lá, vamos prosseguir. Aí ele diz assim, ó, né, o verso 18. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio. Então vamos lá. Nós que já corremos para o refúgio. Corremos do quê? E qual é o nosso refúgio? De novo, vamos lá. Quero vocês interagindo. Nós corremos do quê? Se nós somos os herdeiros da promessa e pelo sacerdócio de Cristo, por intermédio do sacerdócio de Cristo, nós temos cumprido nas nossas vidas a promessa que foi feita a Abraão, e nós somos então o quê? Filhos de Deus, nós corremos do quê? Vamos lá, pessoal. Qual foi o tema da nossa última aula? Do nosso último estudo? O que a gente estudou? Que deu tanta polêmica depois, que a gente ficou um tempão debatendo. Fala, Ana, abriu o microfone? Fala. Vocês estão com vergonha, pessoal? Vamos lá. Ó, o Giovanni postou da apostasia. A Ana Júlia postou da incredulidade. Corremos da apostasia, da incredulidade proposital, deliberada, e nos refugiamos no nosso grande sumo sacerdote, Cristo Jesus. A NVI, ela vai trazer para a gente esse texto traduzido da seguinte maneira: nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. A NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim: nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Então, pessoal, olha, para segurar a esperança que nos é oferecida, nós devemos correr para Jesus em busca de refúgio. Vocês lembram do capítulo 4, final do capítulo 4, quando o autor da carta aos Hebreus escreve e diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes temos um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. E por isso ele se assentou num trono de graça, a fim de que nós nos acheguemos em momento oportuno para receber dele graça e misericórdia. O que é que está te faltando? Está te faltando fé? Busque em Cristo. Está te faltando esperança? Busque em Cristo. Está te faltando alegria? Busque em Cristo. Está te faltando paz? Busque em Cristo. Ele é o nosso refúgio. E quando fala que ele é refúgio, o refúgio é lugar seguro, onde nós encontramos tudo. No refúgio você encontra comida. No refúgio você encontra descanso. No refúgio ele te aquece quando é o inverno, ele te refresca quando é o verão. Ou seja, o Senhor tem aquilo que nós precisamos para vencer nessa vida. Então, busque o seu refúgio em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é o nosso grande sumo sacerdote, que se entregou por nós numa cruz. Olha só, pessoal, como tudo está amarrado. Às vezes a gente olha para uma carta do Novo Testamento e aí a gente acha que aquilo ali é um monte de textos escritos aleatoriamente que juntaram. Pessoal, não é. Tem unidade, tem coerência. Aquilo é revelação de Deus para nós. É a palavra de Deus para as nossas vidas. Aquilo é vida para nós. Olha como está tudo amarradinho. Nós
como verdadeiros herdeiros da promessa, que corremos como fugitivos das coisas deste mundo, que nos unimos àquele que oferece vida nova, seguremos a esperança proposta com Deus. Fica firme aí, filho. Fica firme aí, querido. Fica firme, mulher. Não abandona o Senhor, não. Vai para o refúgio. Busca aquilo que você precisa nele. Mas fica firme na esperança proposta por Deus em Cristo Jesus. Deus estende a nós a esperança e, ao mesmo tempo, com diligência, nos incita a aceitá-la e tomar posse dela. Então o Senhor falou: está aqui, filho, a esperança. Está aqui. O que é que você tem que fazer? Aceitar e tomar posse dela. Vamos lá, ó. Verso 19. Temos esta esperança por âncora da alma. E eu acho tão linda essa expressão, sabe? Esse texto eu acho tão bonito. Nós temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor, nesse ponto, fala da esperança como a âncora da alma. O primeiro ponto que precisamos entender é que a âncora traz o quê? Estabilidade e segurança. Quando o barco é sacudido pelo mar revolto, eles lançam a âncora, pois ela se finca no fundo do mar, naquilo que é sólido, trazendo estabilidade e trazendo segurança. Assim também a alma humana, sacudida pelos reveses da vida, encontra estabilidade e segurança quando coloca sua esperança em Cristo Jesus. Ficou até poético, né? Mas é verdade. Você já viu uma pessoa que o pau tá quebrando, tá enfrentando um monte de coisa, e ela tá calma, serena e tranquila? É porque ela está em Cristo Jesus, na esperança nos proposta por Cristo Jesus. Vamos lá, vamos prosseguir. O autor aqui, no verso 20, ele vai retomar o assunto do sacerdócio de Cristo. Por que, que ele vai fazer isso? Ele vai retomar como uma introdução para o desenvolvimento mais aprofundado do capítulo 7. Então você vê que o autor, quando ele escreve a carta aos Hebreus, se vocês lembrarem dos nossos outros estudos, ele faz assim, ó, ele vem construindo um pensamento, certo? Ele vem falando, primeiro ele monta uma cristologia, ele fala quem que é Cristo, aí ele diz que Cristo é superior aos anjos, depois ele fala que o evangelho que Cristo trouxe é superior à lei mosaica que foi dada no Sinai, depois, e aí ele fala que, então, também Cristo é superior a Moisés. Então, vocês veem que ele vem construindo uma cristologia que Cristo é superior a todas as coisas. Aí, no capítulo 4, ele nos dá uma leve introdução do sacerdócio de Cristo. Depois, ele vem e nos fala, então, para nós perseverarmos o quê? nas, é, na, na promessa do Senhor e não sermos negligentes, ou seja, para nós confiarmos naquilo que nos foi pregado, que é o Evangelho, porque o Evangelho vem de Cristo e Cristo é superior a todas as coisas. Aí ele vem e ele fala para nós da apostasia. E quando ele fala, não, aí antes ele vem e entra mesmo no sacerdócio de Cristo, e aí ele já explica algumas coisas para a gente, e aí ele fala que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Depois ele vem e nos fala da apostasia, para nós fugirmos da apostasia e perseverarmos. E aí ele nos dá o que aqui nesse final do capítulo 6? Ele nos dá a chave para nós fugirmos da apostasia e da incredulidade, que é o quê? Ter fé e perseverar em esperança. E aí, para ele trazer autoridade sobre aquilo que ele está nos exortando, ele traz a figura de Abraão.
para mostrar para nós que assim como Abraão creu, nós devemos crer, e assim como ele esperou, nós devemos esperar e perseverar. E aqui agora ele vai retomar, então, o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 7, vocês vão ver que ele vai começar a desenvolver de uma maneira mais profunda sobre o sacerdócio de Cristo. E vai ser muito legal estudar o capítulo 7. Mas vamos nos atentar aqui. Quando ele fala, então, no verso 20, ó, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, a palavra precursor ali, no grego, é pródromos. Significa o que foi antes de nós, o que entrou primeiro e que abriu caminho para que outros o sigam. Aqui tem uma coisa interessante, preste atenção. Há também o uso de Jesus. O autor geralmente usa Cristo, Messias. Vocês sabem que Cristo não é o nome de Jesus, né? Nós falamos Jesus Cristo e basicamente se tornou o nome dele, mas Cristo é um título, tá? Cristo, do grego Christos, é o equivalente a Messias do Antigo Testamento, ou ungido, ou de quem tem a unção. Então, quando fala Jesus o Cristo, tá falando assim, ó, Jesus ungido, Jesus ou Messias, tá bom? O autor, ele tem usado muito Cristo. Por quê? Porque ele estava desenvolvendo o quê? Uma cristologia. Ele estava querendo dizer que Cristo era divino. Aqui ele usa Jesus, que nos remete à vida terrena de Jesus. Ele subiu em corpo glorificado e entrou na presença de Deus. Assim também o nosso corpo entrará nos céus. E essa é a nossa esperança. E o nosso corpo aqui é o nosso corpo glorificado, tá, pessoal? Lembra que nós vimos escatologia o ano passado, e aí nós vimos lá que quando formos arrebatados, receberemos um corpo glorificado. Então, quando ele usa Jesus aqui, ele está se referindo à vida terrena de Jesus. Tá? E por que, pessoal? Porque Cristo, enquanto esteve neste mundo como homem, Cristo não se apoiava na sua divindade para realizar a obra do Senhor, para realizar maravilhas e prodígios e para vencer o pecado. Cristo estava ali como um homem natural, debaixo da unção do Espírito, para mostrar para nós que nós, debaixo da unção do Espírito, podemos vencer o pecado. E podemos também fazer maravilhas, milagres e prodígios, como ele fez. Porque ele mesmo disse: aqueles que crerem em mim farão obras maiores das que eu faço. Só que quando Cristo se entrega na cruz, ali era o Jesus homem, não era o Jesus Deus. É lógico, pessoal, que não dá para separar, tá? A humanidade divina da a natureza divina da natureza humana de Cristo. Não dá para separar, tá bom? Mas quem morre na cruz foi Jesus homem. Deus não pode morrer, pessoal. É impossível que Deus morra. Jesus é Deus. Tá? Então, quando ele está na cruz, quem é que morre ali? É o Jesus homem. Quando ele ressuscita, é o Jesus homem. E aí, quando ele ressuscita, ele recebe o quê? Um corpo glorificado, que nós vimos em escatologia o ano passado, que é o mesmo corpo glorificado que nós receberemos quando formos arrebatados, ou quando ressuscitarmos, para subirmos com Cristo. Então, assim como Jesus está hoje no céu, eternamente, como Deus, lógico, porque ele é Deus, mas eternamente como um homem em corpo glorificado, nós também estaremos no céu com os nossos corpos glorificados. Essa é a nossa esperança, pessoal, de estarmos com ele para sempre, tá? Jesus se tornou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Primeiro, Jesus se tornou sumo sacerdote, e eu fiz questão de destacar aí, tá?
ele não foi feito sacerdote segundo a genealogia terrena ou segundo a ordem de Araão, o sacerdócio levítico. Então, Jesus, ele não foi feito sacerdote, ele se tornou sacerdote, tá? E Jesus se tornou sumo sacerdote. Por quê? Ao oferecer o sacrifício expiatório, ele se tornou o sumo sacerdote. Quem no Antigo Testamento que oferecia sacrifício expiatório pelo povo? O sumo sacerdote. Tá? Então, quando Cristo, como homem, se torna sacerdote, ao se oferecer como sacrifício, ele se torna o sumo sacerdote. E aí Jesus se tornou sumo sacerdote para sempre. O sacerdote servia como sacerdote por um período da sua vida. Ele não nascia no templo, já era um sacerdote e ele morria naquela função. Não, tinha um período de tempo. Após aquele período de tempo, ele era o que nós hoje chamamos de jubilado. Tá? Então, olha só, o sacerdote servia como sacerdote por um período da sua vida e entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano. Jesus servirá como sacerdote eternamente. E ele entrou no céu para sempre. E aí, como ele é o nosso precursor, nós também entraremos no céu com o corpo glorificado, como o corpo que ele tem para viver eternamente com ele. E essa é a nossa esperança. E para nós alcançar, nós que somos os herdeiros da promessa, porque fomos salvos segundo a obra de Cristo, salvos segundo o sacerdócio de Cristo, para que a promessa que foi feita a Abraão se cumprisse também nas nossas vidas, nós fugimos da apostasia e perseveramos em fé e esperança. Olha como está tudo amarrado. Olha como está tudo no texto. Falta de nós o quê? Uma leitura atenciosa do texto. E lógico, pessoal, né? Esse estudo aqui ele tem esse objetivo mesmo. E nós não ficarmos na superficialidade do texto, nós vamos aprofundar. Mas olha só como está tudo ali. E olha como é lindo, olha como é bonito. Eu, enquanto revisava esse estudo hoje aqui, sabe, senti a presença do Senhor aqui, cheguei até a ficar em lágrimas. Sabe, porque o autor, ele vem realmente trazendo para nós essa esperança. E ele fala assim, ó, ela é âncora da alma. Quando a sua alma estiver angustiada, saiba que a esperança em Cristo Jesus e a fé nas promessas do Senhor serão âncora para sua alma. Se agarre a isso. Busque refúgio em Cristo. No trono dele, esse trono de graça. Porque ele é o nosso sacerdote, intercede por nós, por todo o tempo. Certo, pessoal? Deixa eu interromper a gravação aqui. Bom, esse foi o nosso estudo de hoje, então. Aí, semana que vem, pessoal, no capítulo 7, nós vamos entrar realmente nas coisas mais profundas sobre o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, tá bom?